Capítulo 3 do livro Segredos do Profeta. 10 chaves para ativar encontros sobrenaturais proféticos, com Jimmy Galloway. Subtítulo: O segredo de anjos divertidos. Abençoe o Senhor todos vocês, seus anfitriões, vocês ministros dele, que fazem a sua vontade. Salmo 103, 21. Eu então me virei e vi que todo o exército do Senhor estava naquele jardim. Havia homens, mulheres e crianças de todas as raças e nações, cada um carregando suas bandeiras, que se moviam com o vento em perfeita unidade. Eu sabia que nada parecido tinha sido visto na terra antes. Embora o inimigo tivesse muito mais exércitos e fortalezas em toda a terra, eu sabia que ninguém poderia resistir a este grande exército de Deus. Quase baixinho eu disse: este deve ser o dia do Senhor. Para minha surpresa, o anfitrião respondeu em um trovão terrível: o dia do Senhor dos Exércitos chegou. Rick Joyner, A Visão. Em uma viagem de esqui por volta dos 8 anos de idade, meu pai me levou a uma encosta a uma estação de esqui no Colorado. Meu pai era um ávido amante do esqui e queria que aprendêssemos a esquiar desde cedo. Agora, se você sabe alguma coisa sobre esqui, sabe que há vários níveis de dificuldade em encostas, que vão do iniciante ao habilidoso, ao herói de ação em busca de emoções e que desafia a morte. Meu pai começou com uma inclinação fácil. Vestiu-me com um casaco de inverno novo em folha, colocou alguns esquis em mim e me mandou embora. Parecia fácil. Então, no dia seguinte, meu pai aumentou o desafio. Ele me disse que queria me colocar em uma corrida do diamante negro naquele dia. Eu perguntei o que era, e ele disse: é a segunda inclinação mais difícil que existe naquela estação de esqui. Enfrentando isso, eu estava pronto para o desafio. Tudo começou muito bem. Era um gradiente íngreme de pelo menos 40%, o que significa que era diretamente para baixo. Cerca de 30 segundos depois de correr, caí de costas. O único problema era que meus esquis ainda estavam na neve gelada abaixo de mim. Continuei tentando me levantar, mas não consegui. Meus esquis estavam presos e eu também. Deitado de costas, deslizei direto pela encosta como um pequeno torpedo de neve. Meu pai disse que tudo aconteceu muito rápido. Ele não conseguiu me alcançar e ninguém realmente conseguiu. Devo ter recolhido alguns quilômetros por hora mais rápido do que uma pessoa normal poderia esquiar neste diamante negro. Por que ninguém estava vindo em meu resgate? Meu pai disse que, do nada, um esquiador misterioso voou pela trilha como se não fosse nada. Eu estava indo direto para uma linha de árvores a uma velocidade que definitivamente teria me hospitalizado. Meu pai estava gritando algo para mim, impotente, quando senti braços me pegarem, me colocarem de pé, dar um tapinha na minha cabeça e esquiar para longe. Meu pai ficou sentado, atordoado, e não conseguiu descobrir quem era essa pessoa misteriosa. Ele estava esquiando rápido demais para ser um esquiador normal ou mesmo experiente. Ele estava convencido de que era um anjo. Quando voltamos para o alojamento, meu novo casaco de inverno tinha uma faixa permanente nas costas, onde o gelo havia descascado a tinta do casaco.
Não tinha ideia do quão rápido eu estava indo, mas foi rápido o suficiente para tirar a cor de um casaco de inverno novo em folha. Os anjos salvam vidas desde o início da história. Ló foi salvo por uma companhia de anjos que ajudaram no êxodo de sua família de Sodoma no momento certo. Ver Gênesis 19. Foi um anjo que fechou a boca dos leões e impediu que Daniel fosse comido na cova dos leões. Ver Daniel 6:22. Foi um anjo que resgatou Pedro na prisão, dizendo: levante-se rapidamente, e suas correntes caíram de suas mãos. Atos 12:7. Não é nenhum segredo que os anjos são reais, mas muitos de nós já tivemos encontros angelicais sem nem mesmo saber disso. Não se esqueça de mostrar hospitalidade a estranhos, pois por isso alguns têm entretido anjos sem saber. Hebreus 13:2. Parecem ser mensageiros que se mostram sem buscar a glória para se desviar do caminho para que saibam que são um anjo. O vidente tem outro segredo. Isso é o segredo de entreter os anjos. Os anjos não estão tão distante quanto podemos pensar. Eles não são enviados a nós apenas em certos momentos terríveis de nossa angústia. Embora pareçam ser mais pronunciados quando ocorrem momentos de emergência. Muitas vezes acredito que isso ocorre porque estamos desesperados o suficiente para estar abertos para obter ajuda, quando, na maioria das vezes, precisamos de ajuda. Mas hesitamos em admitir. O segredo de entreter os anjos é o belo mistério da interação entre a ordem criada por Deus. Receber os anjos é muito diferente de adorar anjos. A adoração de anjos é proibida e desnecessária, e embora os anjos sejam gloriosos em sua força, eles não apreciam a adoração dirigida a eles. Na verdade, o amado João, ao receber a revelação de Jesus Cristo, escreve que ao ser escoltado por um anjo no encontro celestial, ouviu: cuide para que você não faça isso, pois eu sou seu conservo e de seus irmãos, os profetas, e daqueles que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Apocalipse 22:9. Subtítulo: Libertação de seres celestinos. Temos a tendência de dar a tudo que experimentamos de Deus ou do diabo um identificador fácil para que possamos rotular o que vemos como bom ou mal. Se for bom, foi Deus, e se formos realmente espirituais, podemos chamá-lo de anjo. Tem havido uma introdução maravilhosa de anjos ao corpo de Cristo nas últimas décadas. Agora, estamos nos tornando mais familiarizados e confortáveis com a linguagem que descreve a atividade angélica. Acredito que a atividade angelical aumentará até a vinda de Jesus. O Apocalipse descreve a atividade angelical nos últimos dias com uma frequência elevada. Até revela que um anjo será enviado para pregar o Evangelho. Então eu vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o Evangelho eterno para pregar aos que moram na terra, a todas as nações, tribo, línguas e povos. Apocalipse 14:6. Um número recorde de pessoas está chegando à bondade da salvação em Jesus todos os dias. O que é mais surpreendente é que muitos deles estão sendo conduzidos a Jesus por meio do ministério angelical. Falei com pessoas no Oriente Médio e seus testemunhos indicam que os avistamentos de anjos parecem ser uma experiência que alguns têm ao conhecer Jesus como Messias.
Com todos esses avistamentos e intervenções angelicais, o Espírito de Deus quer que estejamos por dentro e nos ajude a entender o segredo de entreter os anjos. O que constitui um anfitrião? E o que ou quem são os anjos? Cada um de nós pode estar familiarizado com este segredo. Estamos rodeados de anjos por todos os lados. Veja Salmo 34, 7. Com isso em mente, podemos conhecer os mistérios dos ministérios angélicos e das hostes celestiais. Subtítulo: Parceria com os anjos. O Senhor estabeleceu seu trono no céu, e seu reino governa sobre tudo. Bendito seja o Senhor, vocês, seus anjos, que se destacam em força, que cumprem sua palavra, atendendo à voz da sua palavra. Abençoe o Senhor todos vocês, seus anfitriões, vocês ministros dele, que fazem a sua voz. Bendito seja o Senhor, todas as suas obras, em todos os lugares de seu domínio. Abençoe o Senhor, ó minha alma. Salmo 103, 19 ao 22. Por que anjos? Alguns podem perguntar. Por que não Jesus fazendo isso? Ou o Espírito Santo? Para entender isso claramente, devemos apreciar a glória de nosso Rei. Jesus é um Rei. Ele não é um servo, embora tenha vindo como um, mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo são o Deus Trino. Pedir a Deus para fazer todo o trabalho sozinho é pedir ao Rei para aparar a grama na frente de seu castelo. Muitas vezes esquecemos que Deus é o Rei, e um rei tem servos. Cada servo tem uma função, cada função tem um propósito, e cada propósito faz com que o reino avance até assumir todas as esferas de influência. Quando olhamos para a ordem dos céus, vemos que o Pai estabeleceu o seu trono no céu, e seu reino governa sobre todos. Salmo 103, 19. O reino de Deus foi projetado para se expandir. Jesus o comparou ao fermento. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher toma e esconde em 3 medidas de farinha até que esteja toda levedada. Mateus 13, 33. Quando o reino de Deus se expande, o domínio de seu governo e rédea aumenta. Isso significa que os inimigos do reino enfraquecem e diminuem. Quais são os inimigos? Jesus nomeou os inimigos que ele procurava: doença, coração partido, pobreza, opressão, escravidão, etc. Lucas 4, do 18 ao 19. Então, como podemos fazer parceria com Jesus para expandir seu reino? Compreender os anjos e os anfitriões nos dá uma visão clara sobre como administrar esse segredo. Anjos, lê-se, cumprir a sua palavra, atendendo à voz da sua palavra. Salmo 103, 20. Qual é a diferença entre sua palavra e a voz de sua palavra? Sua palavra é o que ele fala, e a voz de sua palavra é a palavra que ele fala através de nós. Deus está falando e os anjos estão ouvindo. Eles estão ouvindo a Deus, esperando por seu comando. A outra coisa estranha que tenho testemunhado no Espírito é que os anjos também estão esperando pelas palavras que são palavras de Deus saindo de nossas bocas. Jesus disse: pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra pode ser estabelecida. Mateus 18, 16.
À medida que as palavras são estabelecidas em concordância, os anjos de Deus ouvem como se a palavra do Espírito Santo fosse sussurrado em nossos corações e falada em alta voz, onde eles puderam ouvir pela primeira vez. Eles ouvem, discernindo que soa como algo que Deus diria, e agem de acordo, confiando que o Pai falou claramente para nós e nós os ouvimos claramente. Esta parceria entre o Pai e os anjos abre um novo precedente para nós, como filhos e filhas. Falaremos sua palavra, sabendo que ela coloca a ajuda angélica em movimento? Houve um momento no ministério em que um jovem acabara de receber Jesus. Estávamos na esquina e ele veio a Cristo. Foi bonito. Com os olhos fechados, ele pediu a Jesus que entrasse em sua vida naquele dia. Pediu que abrisse os olhos e quando fez, perguntei se o mundo parecia mais brilhante com Jesus agora em seu coração. Olhando em volta, ele respondeu com um surpreendente: "Na verdade, não." Fiquei chocado e perguntei intrigado: "Por que não?" Ele então disse: "Eu sou daltônico." Assim que ele disse isso, eu deixei escapar: "Deus vai curar você." Os anjos devem ter ouvido isso, porque o que aconteceu a seguir me surpreendeu. Pedi ao Espírito Santo que enviasse um anjo para colocar a mão em sua cabeça. Para minha surpresa, o jovem respondeu: "Há uma mão na minha cabeça." Eu então pedi ao Espírito Santo que aquele anjo colocasse sua mão em sua cabeça e tocasse seus olhos. Assustado, ele me disse: "Há uma mão na minha cabeça tocando os meus olhos." Naquele momento, ele abriu os olhos novamente e ele pôde ver em cores pela primeira vez em sua vida. Foi um milagre. Nós dois ficamos maravilhados com a graça de Deus. Uma semana depois, eu estava na esquina em frente aonde estávamos antes. Eu me vi em uma conversa casual sobre Deus com outro homem. Enquanto conversávamos, fui atraído invulgarmente pelos olhos dele. Não ia embora. Então, finalmente, perguntei se havia algo diferente em seus olhos. Foi uma pergunta meio estranha de um estranho na rua. Mas Deus trabalha de maneiras misteriosas. Ele me disse: "Não sei o que você quer dizer." Bem, eu sou daltônico. Quando ele disse isso, daltônico, foi como se um raio disparasse em mim e eu soltei novamente: "Deus vai curar você." Mais uma vez. E não tenho certeza se era o mesmo anjo. Orei assim como fiz na semana anterior. "Há uma mão na minha cabeça tocando os meus olhos," ele disse. Então eu disse: "Foi um anjo de Deus curando este homem de seu daltonismo, assim como aquele que foi curado na semana anterior." Esse homem veio a uma reunião local que havíamos planejado para a noite seguinte. Começamos a conversar e ele abriu a conversa me contando como está tendo dificuldade em compreender o fato de que havia sido curado, porque foi muito lindo como Jesus fez isso. Subtítulo: Piscos de Luz. Algo começou a acontecer comigo quando os meus olhos foram abertos para ver no espírito. Flashes de luz apareciam com o canto do meu olho e parecia que eles iriam desaparecer quando eu me virasse para olhar para eles. Isso me fez pensar no que estava acontecendo. Talvez eu estivesse com problemas nos olhos. As cores dos flashes não eram todas iguais, o que me deixou mais curioso. Às vezes seria um flash de luz azul e outras vezes um flash dourado. Demorou o suficiente para eu perceber, mas não o suficiente para eu estudar. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Comecei a pedir revelação ao Pai. Lembro-me de ir para a cama uma noite e ter um sonho com essas luzes.
No sonho, eu vi uma bola de energia cheia da presença curadora do céu e que dá vida. Havia eletricidade em torno desses seres que pareciam orbe. Percebi depois desse sonho que quando orava pelas pessoas pedindo cura, muitas relatavam uma sensação de calor no corpo onde estava a dor. Quando o calor permaneceu por um tempo, a dor foi embora. Também percebi que quando orava por alguém que precisava de um milagre, sentia uma sensação elétrica em minha mão. Eu estava tendo o sonho. Eram esses os anfitriões que eu vira em meu sonho à noite? Comecei a buscar a Deus para saber mais sobre os anfitriões. Se havia mistérios, eu estava curioso e queria descobrir mais. Quais foram os anfitriões e como eu poderia me associar ao céu para ver sua libertação? As hostes são descritos como ministros seus que fazem a sua vontade. Salmo 103, 21. A palavra ministro aqui é semelhante a mordomo. Alguns podem chamá-los de mordomos de Deus. Eles estão lá como anfitriões, hospedando a presença de Deus em tudo o que deixa o rei feliz em fazer. É semelhante à maneira como alguém pode hospedar algo contagioso. Os anfitriões estão hospedando a graça da presença de Deus, que é concedida àqueles que precisam de um novo toque da presença de Deus. O mais selvagem é que quando um anfitrião do céu chega, eles carregam uma graça individual para o momento. Por exemplo, um pode carregar uma graça para a cura do Pai, enquanto o outro pode carregar uma graça para transmitir paz. Cada hoste tem uma graça específica que está hospedando e o poder que eles liberam será único. Quando eu estava começando a ver no Espírito, um amigo muito bom que estava vendo no Espírito por anos, orou por mim a mesma oração que Eliseu fez sobre os olhos de seu assistente. Senhor, eu oro, abra os olhos para que ele possa ver. 2 Reis 6,17. Quando ele orou, uma coisa incrível aconteceu comigo. Comecei a ver flashes de luz por toda a sala. Eles eram tão brilhantes que quase tive que fechar os olhos em determinado momento. Meus olhos foram abertos. Eu estava vendo o brilho das luzes celestiais na sala, que carregavam a graça do Pai. Então, vi a maneira como o Pai traz seus dons a seus filhos. Cada bom presente e cada presente perfeito vem de cima e vem do Pai das luzes, com quem não há variação ou sombra de mudança. Tiago 1,17. As hostes aparecem como luzes. Eles estão carregando presentes do Pai. Como um anfitrião que carrega algo contagioso, eles os trazem para a pessoa que pegará o dom da graça contagiante que eles carregam. Há um momento interessante no ministério do apóstolo Paulo, quando ele falava tarde da noite e algo incomum acontecia. A Bíblia diz: e havia muitas luzes no cenáculo onde estavam reunidos. Atos 28, versão King James. De passagem, pode parecer uma descrição normal da sala, mas algo tão incrivelmente fascinante está acontecendo. Os anfitriões nessa parte pode se perder na tradução. No entanto, o escritor de Atos não está dando uma descrição detalhada da decoração interior. Atos é um livro sobrenatural cheio de tantos momentos milagrosos que poderíamos nos perder escolhendo cada capítulo. Talvez as luzes nessa história não sejam simples luzes de Natal para um bom serviço de Natal. Talvez sejam luzes sobrenaturais do Pai.
hospedando a presença de Deus para o prazer dele. Lembro-me de um momento com um amigo em um evento de adoração. Estávamos sentados na parte de trás, absorvendo tudo, quando me assustei com o que os meus olhos estavam vendo. O jovem no palco, liderando a adoração, estava tão cheio de paixão que começou a agitar os braços, incitando a multidão com a paixão de adorar Jesus. Enquanto ele agitava os braços, olhei para cima para ver o que parecia ser um arco-íris disparando de seus braços e ombros. Eu não sabia o que eu estava vendo, se era espiritual, e cutuquei meu amigo dizendo: "Uau, olha isso! Eu não sei como eles fizeram arco-íris disparar de seus ombros, mas a equipe de efeitos especiais está em outro nível aqui." Meu amigo olhou para mim como se eu fosse de outro planeta. Ele respondeu: "Que arco-íris?" Eu disse: "O arco-íris nos braços daquele homem. Isso é incrível." Ele respondeu: "Estou lhe dizendo que não há arco-íris." Subtítulo: Espectro de cores completo. Uma das coisas que observamos sobre os anfitriões quando eles aparecem é que muitas vezes há um significado de cor na graça que carregam. Deus é colorido. Ele fez cores e não trabalha estritamente em preto e branco ou papel manilha. Ele fez o céu parecer azul, pássaros com penas vermelhas ou amarelas marcantes, campos verdes vibrantes e pores de sol laranjados brilhantes. Há cores ao redor do trono que tirariam da água as cores mais brilhantes que nenhuma televisão de alta definição que uma empresa poderia produzir fizesse. Não é de se admirar que o inimigo queira se passar por Deus ou até mesmo fingir ser um anjo de luz. O inimigo tenta se parecer com a coisa real, bem como uma tentativa falsa que tipo imite uma bolsa de mão ou relógio de marca autenticamente confeccionado. Só porque está escrito Rolex não significa que seja um Rolex. A diferença entre um Rolex e um Folex pode não ser algo que um observador casual pudesse ver, mas o olho treinado sabe a diferença. E não é de admirar, pois o próprio Satanás se transforma em um anjo de luz, segundo Coríntios 11:14. Qual é a diferença entre a luz de uma hóstia e a luz de um anjo? Quando a luz branca é dividida por um prisma, são produzidas cores visíveis que nos revelam o espectro visível. Nós os conhecemos como vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, índigo e violeta. Eles constituem as 7 cores do arco-íris. De acordo com o livro de Apocalipse, o trono de Deus é cercado por um arco-íris de cores. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circundava o trono. Apocalipse 4, do 2 ao 3. O trono de Deus está brilhantemente rodeado com as cores vivas mais lindas. 7 é um número frequentemente usado simbolicamente nas Escrituras para comunicar completude ou perfeição. Deus descansou no 7º dia de toda a obra que completou na criação do mundo. Ver Gênesis 2, do 2 ao 3. 7 é um número usado para descrever o Espírito de Deus como o Espírito Cétuplo de Deus. Veja Apocalipse 1:4, 3:1, 4:5, 5:6. O profeta Isaías o enumera para nós.
O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito de sabedoria e compreensão, o Espírito de conselho e poder, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Isaías 11:2. Enquanto Deus está brilhando a glória com todas as 7 cores de um espectro completo, o inimigo é mais como uma luz negra. Luz escura sem o pleno espectro de luz visível. É ultravioleta, mas não contém a glória das cores do espectro. O inimigo não contém o brilho das cores que o Pai e seus anjos têm. Portanto, ele se apresenta como um anjo de luz. Ele não pode exibir o mesmo brilho que eles. Além do mais, o Filho de Deus é o resplendor da glória do Pai. Deus, que em vários momentos e de várias maneiras falou no passado aos pais pelos profetas, nestes últimos dias falou conosco por meio de seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, por meio do qual também fez os mundos, quem sendo o brilho da sua glória e a imagem expressa de sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra de seu poder, quando ele mesmo purificou nossos pecados, sentou-se à destra da majestade nas alturas. Hebreus 1, do 1 ao 3. Há um momento em que os anjos visitam que você percebe que Jesus está por perto. Houve ocasiões em que, no meio de uma visitação angelical, comecei a me perguntar sobre a glória de Jesus. Se o anjo está aqui, onde está Jesus? Os seres celestiais de Deus carregam consigo uma santidade única que faz com que aqueles que o veem desejem Jesus imediatamente. Eles não procuram atrair a glória para si mesmos, mas procuram glorificar o Filho. O Filho, diz a Bíblia, é mais glorioso do que os anjos, à medida que se lê, tendo se tornado muito melhor do que os anjos, visto que por herança obteve em nome mais excelente do que eles. Hebreus 1, 4. Subtítulo: Ativando os ajudantes de Deus. Existe uma maneira de ativar os ajudantes de Deus? Sim, e muitas vezes eles estão esperando que façamos alguma coisa. O que eles estão esperando? Eles estão esperando que entremos nas obras que expandem o reino de Deus na terra. O salmista diz: Bendito seja o Senhor. Vocês, seus anjos, bendito seja o Senhor. Todos os seus anfitriões. E segue tudo com bendito seja o Senhor, todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Salmo 103, do 20 ao 22. O reino de Deus está em constante expansão. O profeta Isaías viu em sua visão um reino que só aumentaria. Do aumento de seu governo e paz não haverá fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para ordená-lo e estabelecê-lo com julgamento e justiça, daquele tempo em diante, para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Isaías 9, 7. Como o reino aumenta? O reino cresce em seu domínio sobre tudo pelas obras de Deus sendo feitas na terra. Os anjos estão encarregados de garantir que o reino de Deus cresça e seja assistido e que Deus seja glorificado pelo aumento de seu governo e paz. Cada vez que uma obra de Deus é feita na terra por meio de alguém do povo de Deus, o reino do céu se expande na terra. Cada vez que você ou eu agimos por generosidade, expulsamos um demônio de uma alma oprimida, falamos sobre a vida de alguém,
trazemos cura a um coração ou corpo partido, doamos aos pobres, criamos um filho na graça e sabedoria ou qualquer outro trabalho para o que fomos chamados, ajudamos a expandir o reino de Deus na terra. Quando os anjos percebem as obras de Deus sendo realizadas, eles entram em ação. Subtítulo: Linha de desemprego. Continuei vendo anjos que estavam sentados sem fazer nada. Eu não sabia o que fazer com isso e comecei a me perguntar se certos anjos eram apenas preguiçosos. Isso continuou acontecendo. Quando eu os vi, eles pareciam entediados, como se estivessem precisando de algo para fazer. Pedi ao Espírito Santo e ele falou algo ao meu coração. Estes anjos estão desempregados. Eles estão esperando por um trabalho. Eu respondi: você vai dar um a eles? Ele respondeu: dei aos meus filhos a mordomia sobre minhas obras na terra. Quando eles saírem, os anjos de Deus sairão do desemprego e serão enviados para ajudar nas grandes obras que chamei cada um de meus filhos para realizar. As pessoas que conhecem o seu Deus serão fortes e farão grandes proezas. Daniel 11:32. Quando o povo de Deus der um passo à frente para expandir seu reino, veremos anjos vindo para ajudar aqueles que estão a seu serviço. Subtítulo: Anjos de atualização. Toda a cura vem do Pai, mas a quem ele escolhe usar como conduto é a sua sabedoria. Seria estranho encontrar um rei em um reino da humanidade fazendo as coisas que pode fazer com que seus servos façam. Imagine um rei que constantemente tem que pular e fazer tudo sozinho. Por que pensamos que Deus é o único fazendo coisas em seu reino? Isso soa muito estranho para mim. Se Deus está realmente no comando de seu reino, eu imagino que em sua sabedoria, ele é um delegador realmente fenomenal. Quando Jesus, o Filho de Deus, foi testado por 40 dias no deserto, ele poderia ter sido ministrado por seu pai. Mas algo interessante aconteceu. Ele enfrentou o desafio do inimigo e venceu. O diabo jogou tudo o que podia nele na hora, mas não o venceu. No final das tentações, ele precisava ser revigorado. Quem agora ministraria a Jesus, que acabara de travar uma intensa batalha espiritual? Nós lemos: então o diabo deixou, e eis que os anjos vieram e ministraram a ele. Mateus 4:11. Jesus recebeu o ministério dos anjos. Mais tarde, Jesus estava enfrentando o seu maior teste até então. Ele estava prestes a enfrentar o teste da cruz. No jardim, a batalha entregaria a sua humanidade e faria a sua própria vontade? Ele orou ao Pai, dizendo: Pai, se for a tua vontade, tira este cálice de mim. Não obstante, não a minha vontade, mas a tua seja feita. Então um anjo apareceu-lhe do céu, fortalecendo-o. Lucas 22, do 42 ao 43. Assim como Jesus foi fortalecido pelos anjos, nós também podemos, como filhos de Deus. Jesus modelou o que estava disponível para nós na nova aliança. Os primeiros padres monásticos escreveram sobre os anjos de uma forma muito positiva. Origem, 225 d.C., disse que todo crente, embora o mais humilde na igreja, seja assistido por um anjo, que o Salvador declara que sempre contempla a face de Deus Pai. Agora este anjo tem o propósito de ser seu guardião. São Gregório de Wanderwalker
255 depois de Cristo, diz: quero dizer àquele santo anjo de Deus que me alimentou desde a minha juventude. San Antônio de Grade, 300 depois de Cristo. Quando fechas as portas da tua habitação e estás sós, deves saber que está presente contigo o anjo que Deus designou para cada homem. Este anjo que está insone e não pode ser enganado, e está sempre presente com você. Ele vê todas as coisas e não é impedido pelas trevas. Você deve saber também que com ele está Deus, que está em todos os lugares, pois não há lugar e nada de material em que Deus não esteja, uma vez que ele é maior do que todas as coisas e tem todos os homens em suas mãos. San John Climacus, 600 a.C., diz: na presença de um espírito invisível, o corpo fica com medo, mas na presença de um anjo, a alma dos humildes se enche de alegria. Portanto, quando reconhecemos a presença do efeito, vamos rapidamente apressar a oração, pois nosso bom guardião diz: venha orar conosco. Subtítulo: chaves para desbloquear este segredo. Embora possamos nos encontrar entretendo anjos inconscientes, também podemos ter a postura de entretê-los conscientemente. Ver Hebreus 13:2. Este segredo é sobre como criar uma atmosfera que é convidativa do paraíso. As chaves para desvendar esse segredo nos levam além de simplesmente estarmos cientes de que os anjos existem para viver uma vida repleta de atividades angelicais. Subtítulo: trate os estranhos com gentileza. Os mensageiros do céu muitas vezes podem se envolver em nossa vida disfarçados. As Escrituras nos dizem: não se esqueça de demonstrar hospitalidade a estranho, pois por isso alguns têm entretido anjos sem saber. Hebreus 13:2. A questão não é tratar os estranhos com bondade, na esperança de que se revelem um anjo. A questão é antes tratar os outros como trataria os anjos, porque em algum momento Deus enviará seus anjos para você. Subtítulo: adorar a Deus. Os anjos adoram adorar. Eles vivem para isso. Adorar o Criador é sua prática primária. Eles estão procurando momentos para se juntar a nós na adoração. Como diz o Salmo: louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus anfitriões. Salmo 148:2. Quando João, o revelador, caiu aos pés do anjo que lhe mostrava o céu, o anjo se opôs à sua adoração e propôs algo melhor. E eu caí aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: cuide para que não faça isso. Sou eu seu conservo e de seus irmãos que têm um testemunho de Jesus. Adorar a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Apocalipse 19:10. Os anjos habitam locais de adoração a Jesus. Quando sua vida está repleta de adoração, você atrairá os ajudantes do céu. Subtítulo: fale a palavra de Deus. Os anjos executam a palavra de Deus, como a Bíblia diz: bendito seja o Senhor, vós, seus anjos, que se destacam em força, que cumprem a sua palavra, atendendo à voz da sua palavra. Salmo 103:20. Falar a palavra de Deus é dar a voz a ela em sua vida. Quando os anjos ouvem isso, eles respondem. Quando Daniel buscou o Senhor para entendimento, o anjo Gabriel veio para entregar uma mensagem dizendo: eu vim por causa da sua palavra. Daniel 10:12.
Declarar a palavra de Deus traz o céu para você. Glória a Deus. Amém.